Eu sou limitado. Boa noite a todos. Daremos início à terceira sessão ordinária do segundo período legislativo. Boa noite mais uma vez. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Ipu, onde daremos início à terceira sessão ordinária do segundo período legislativo ipuense. O senhor secretário irá fazer a chamada dos senhores vereadores. Boa noite a todos. Lista de presença da terceira sessão ordinária do segundo período legislativo do ano de 2025, realizada em 19 de agosto de 2005. Ana Júlia Gomes Magalhães de Andrade, Francisco da Chaga Tavares da Silva, Francisco Edivan Pérez da Silva, Francisco Ivan Alves dos Santos, Francisco Souza Farias Filho, Francisco Vitor Gomes de Oliveira, presente. Joyce Carneiro Mesquita Mororó, José Wilton Camelo Mourão, José Rufino da Silva Neto, Maria Tereza Cristina Pérez da Silva, Nilson Rufino Moreira Filho,
Raimundo Nonato de Paiva, Soraya Mororó Barroso. Havendo um número legal, declaro aberto os trabalhos do dia. Ei, Chaco. Se houver solicitação de 1 minuto de silêncio, por gentileza. Boa noite a todos. Queria aqui pedir permissão à senhora presidente da Câmara, para nós ser solidários ao Fernando Araújo, de Engazeiras, que chegou a óbito precocemente, e quero que Deus conforte todos os familiares. Também queria aqui me associar ao pedido de 1 minuto de silêncio do colega vereador Zeca Rufino, e também pedir aqui 1 minuto de silêncio em decorrência do falecimento de Maria Pereira de Mesquita, mãe do Sebastião, avó do Douglas. Infelizmente, uma semana muito difícil assim, para os familiares dessa família, na perca de um neto e a sua avó. Aqui fica aqui meus votos de pesar e os meus sentimentos a toda a família enlutada. Senhora presidente, eu gostaria aqui de me associar ao pedido de minuto de silêncio feito pelos nobres colegas vereadores, o Vitor Gomes e o colega vereador Zeca, no que diz respeito ao falecimento do Fernando, lá na comunidade Engazeiras, um jovem trabalhador, decente, que tão precocemente partiu desse mundo, e fica aqui minhas condolências a todos os familiares, a mãe Luciana, a dona Neuza, a mãe da vítima, um acidente ocorrido sábado pela manhã, mais precisamente próximo à entrada que dá acesso à comunidade de Timbaúba. Eu gostaria que essa casa enviasse ofício de pesar a todos os familiares enlutados. Senhora presidente, quero aqui também pedir 1 minuto de silêncio para as vítimas, assim como a avó do Douglas e o Fernando, lá de Engazeira, que um cidadão, trabalhador, que tão precoce nos deixou, e peço que essa casa envie ofício de pesar. Senhora presidente, queria aqui me associar ao minuto de silêncio pedido pela Fernando, a da Engazeira, que Deus a tenha ele em bom lugar, rapaz trabalhador, humilde, pessoa que vivia do trabalho, que Deus a tenha ele em bom lugar. E também a dona Maria, que Deus a tenha ela em bom lugar. Boa noite. Quero me associar ao pedido de 1 minuto de silêncio pela pessoa do Fernando, lá da Engazeira, a Dona Maria Pereira, minha vizinha, vó do Douglas, que morreu no último final de semana. Pedir a Deus que coloque-os em um bom lugar e conforte os corações dos familiares e amigos. Boa noite a todos. Eu gostaria de me associar ao pedido de 1 minuto de silêncio solicitado pelos colegas vereadores Zeca Rufino e Vitor Gomes, para desejar forças às famílias do Fernando, lá da Engazeira,
e da dona Maria Ferreira, né? Queria pedir a Deus, rogar a Deus para que consiga confortá-las nesse momento difícil. Muito obrigado. Eu também gostaria de me associar à fala de cada um dos colegas quanto aos falecimentos, né? Tanto do nosso amigo Fernando, da localidade de Engazeiras, como também da dona Maria, que Deus possa confortar a família enlutada, e concedo um minuto de silêncio. Ouviremos agora a fala do senhor secretário, onde ele irá fazer a leitura da ata. A ata da segunda sessão ordinária do segundo período legislativo de 2025, realizada em 12 de agosto de 2025, foi entregue e registrada no grupo dos senhores vereadores. Se faz necessária a releitura da ata, a ata da segunda sessão ordinária do segundo período legislativo de 2025 está em discussão e aprovação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Ata aprovada por unanimidade. O senhor secretário irá fazer agora a leitura da ordem do dia. Ofício número 5.471/2025. A Sua Excelência, a senhora Maria Tereza Cristina Pérez da Silva, presidente da Câmara Municipal de Ipu, Ceará. Processo número 07587/2023-7. Espécie do processo, prestação de contas de governo. A excelentíssima senhora, por meio desta comunicação, o destinatário fica notificado da apreciação do processo pelo parecer prévio número 91/2025, conforme detalhado na decisão. Fica aberto o prazo de 60 dias corridos para a realização do julgamento político das contas, ou estando a Câmara Municipal em recesso no primeiro mês do período legislativo imediato seguinte. O resultado deve ser comunicado a este tribunal no prazo de 10 dias corridos após o julgamento. Verifique o quadro com informações importantes ao final deste documento. Atenciosamente, Fernando Antônio Diogo de Siqueira Cruz, secretário de Serviços Processuais. Ofício número 50/2025. Ipu, Ceará, em 9 de junho de 2025. Da Câmara Municipal de Ipu, ao senhor
Robério Wagner Martins Moreira, ex-prefeito de Ipu, Ceará. Assunto: notificação. Comunicamos a Vossa Senhoria que chegou a este Legislativo, para os fins de julgamento, as contas da Prefeitura Municipal de Ipu, exercício financeiro de 2022, de responsabilidade na sua qualidade de ex-prefeito. Outro sim, informamos que as referidas contas foram julgadas com parecer prévio favorável à aprovação das contas de governo com objeto do presente ofício. Por sua vez, será designado a data a qual Vossa Senhoria será intimado para a Câmara Municipal realizar o julgamento político. Assim, concedendo a Vossa Senhoria o prazo de 10 dias contados da data do recebimento para se manifestar nos autos, caso entenda necessário. Segue em anexo cópia do parecer prévio emitido pelo TCE, noticiado neste ofício. Informamos que a íntegra do processo encontra-se disponível junto ao endereço eletrônico do TCE. Sem mais para o momento, reiteramos voto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Maria Tereza Cristina Pérez da Silva, vereadora presidente. Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Parecer prévio número 091/2025. Processo número 07587/2023. Espécie prestação de contas de governo, ente federativo, município de Ipu. Unidade jurisdicionada, Prefeitura Municipal de Ipu. Exercício 2022. Responsável, Robério Wagner Martins Moreira. Advogado, Geraldo de Holanda Gonçalves Filho. Órgão julgador de sessão. Pleno virtual, de 22 de abril de 2025 a 25 de abril de 2025. Relator, conselheiro José Valdomiro Távora de Castro Júnior. Ementa, prestação de contas de governo, município de Ipu, exercício 2022. Parecer prévio pela aprovação da conta, regularidades com ressalvas, recomendações. Vistos, relatados e discutidos por estes autos de prestação de conta de governo do município de Ipu, relativa ao exercício financeiro de 2022, de responsabilidade do senhor Robério Wagner Martins Moreira, para exame e emissão de parecer prévio, conforme o artigo 78, inciso 1º da Constituição do Estado do Ceará. Resolve o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em sessão virtual, por maioria de votos, em emitir parecer prévio favorável à aprovação das contas de governo do município de Ipu, exercício financeiro 2022, de responsabilidade do senhor Robério Wagner Martins Moreira, na qualidade de prefeito, considerando-as regulares com ressalva. Segundo, seja recomendado à Prefeitura de Ipu que empreenda meios de controle suficiente para evitar inconstância nos dados, zelando pela transparência e o exercício do controle. Adote as providências necessárias para incrementar a arrecadação da receita de dívida ativa, seja administrativa ou judicialmente. Terceiro, realize ao INSS e ao regime próprio da integralidade dos valores considerados a título de contribuição previdenciária, no devido período de competência, evitando o endividamento municipal e possíveis prejuízos aos beneficiários. 2.4. Adote providências necessárias para que o repasse do 10º à Câmara atenda ao disposto do artigo 29 da Constituição Federal de 1988. Envie, na prestação de conta de governo, todos os demonstrativos contábeis exigidos pela Instrução Normativa número 02/2013, do extinto TCM Ceará. Terceiro, remete aos autos da prestação de contas à Prefeitura, à Câmara Municipal de Ipu. Quarto, seja notificado o senhor Robério Wagner Martins Moreira e a Prefeitura de Ipu, encaminhando-lhes cópias do relatório voto e parecer prévio para as providências. Todos nos termos do relatório e voto, partes integradas da presente decisão. Participaram da votação os conselheiros Soraya Tomás Dias Victor, José Valdomiro Távora de Castro Júnior, Edilberto Carlos Ponte Lima, Patrícia Lúcia Mendes Saboia, Ernesto Saboia de Figueiredo Júnior e Onélia Maria Moreira Leite de Santana.
Vencida, a conselheira Soraya Vitor votou pela emissão do parecer prévio pela desaprovação das contas, considerando-as irregulares para Roberto Wagner Martins Moreira, nos termos da justificativa do voto divergente. Presidente da sessão, conselheiro Roden Bertoldo de Queiroz. Representante do Ministério Público Especial, José Aécio Vasconcelos Filho. Fortaleza, sessão pleno virtual de 22 de abril de 2025 a 25 de abril de 2025. Conselheiro, José Valdomiro Távora de Castro Júnior, relator. Câmara Municipal de Ipu, parecer da Comissão de Orçamento, Finanças, Controle e Fiscalização da Câmara Municipal de Ipu. Assunto: contas de gestão do ex-prefeito Roberto Wagner Martins Moreira, exercício 2022. Relatório: a Comissão de Orçamento, Finanças, Controle e Fiscalização desta Câmara Municipal, no uso de suas atribuições legais, passa a emitir o parecer sobre as contas de gestão do ex-prefeito Roberto Wagner Martins Moreira, referente ao exercício financeiro de 2022. O Ministério Público de Contas, em manifestação dos autos, opinou pela aprovação das contas com ressalva. Durante a análise, foram examinados os seguintes tópicos: prestação de contas. As contas foram apresentadas dentro do prazo legal, acompanhadas da documentação exigida. Segundo, créditos adicionais. Os créditos foram abertos em conformidade com a lei orçamentária anual, observando que os recursos estavam lastreados no excesso de arrecadação apurado no momento da abertura. Terceiro, receitas. Demonstraram compatibilidade com as previsões orçamentárias, não havendo divergências relevantes. Quarto, despesas. Foram executadas de acordo com os princípios orçamentários, sem exigências de acordo com o descontrole fiscal. Quinto, gestão fiscal. Observou-se o atendimento de disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal com devido respeito aos limites constitucionais e legais. Sexto, demonstrações contábeis. Apresentam-se constantes e em conformidade com as normas aplicáveis. O Tribunal de Contas registrou ainda os seguintes aspectos positivos. A. Despesas no pessoal de 50,77% da receita corrente líquida, abaixo do limite legal e prudencial. Cumprimento do percentual constitucional relativo às despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, 31%. Terceiro, cumprimento do percentual constitucional relativo a ações e serviços públicos de saúde, 25,77%. Quarto, atendimento das metas de resultado primário e nominal. Conclusão. Diante do todo exposto, considerando o parecer do Ministério Público de Contas, bem como manifestação do Tribunal de Contas, que registrou pontos positivos relevantes na gestão fiscal e orçamentária, esta Comissão de Orçamento, Finanças, Controle e Fiscalização opina pela aprovação de conta de gestão do ex-prefeito Roberto Wagner Martins Moreira, referente ao exercício de 2022, seguindo integralmente o parecer do Tribunal de Contas do Estado. E parecer, Sala de Sessões da Câmara Municipal de Ipu, em 18 de agosto de 2025. Presidente, Nilson Rufino Moreira Filho, membro José Rufino da Silva Neto. Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças, Controle e Fiscalização da Câmara Municipal de Ipu, Ipu, Ceará, em 19 de agosto de 2025. Parecer apreciação e votação do parecer prévio número 91/2025, favorável à aprovação de contas de governo do município de Ipu referente ao exercício financeiro de 2022. Francisco Edvan Pérez, não. Por conta das mesmas serem aprovadas com ressalva. O que tem por trás dessas ressalvas? Câmara Municipal de Ipu, projeto de decreto legislativo número 02/2025, de 18 de agosto de 2025, dispõe sobre a aprovação das contas de governo do município de Ipu, referentes ao exercício financeiro de 2022. A Comissão de Orçamento, Finanças, Controle e Fiscalização faz saber que a Câmara Municipal de Ipu, nos termos da Lei Orgânica Municipal e regime interno da Câmara Municipal,
propõe o seguinte projeto de decreto legislativo. A Câmara Municipal de Ipu, decreto, artigo 1º, ficam aprovadas as contas de governo do município de Ipu referente ao exercício financeiro de 2022, de responsabilidade do ex-prefeito Roberto Wagner Martins Moreira, mantendo-se o parecer prévio número 91/2025 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Artigo 2º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Ipu, Ceará, em 18 de agosto de 2025. Presidente Nilson Rufino Moreira Filho e membro José Rufino da Silva Neto. Como já anunciado na sessão anterior, a sessão de hoje tem por finalidade o julgamento das contas de gestão referente ao exercício financeiro de 2022, de responsabilidade do ex-prefeito Robério Wagner Martins Moreira. Com base no regimento interno desta casa, a ordem do dia ela será destinada exclusivamente à matéria. A fim de esclarecer os edis, os trabalhos eles se darão da seguinte forma. Inicialmente será votado o parecer do TCE, onde a votação será nominal e aberta por ordem alfabética. Neste momento, cada vereador ele poderá fazer uso da palavra para justificar o seu voto. Em seguida, será a votação do projeto decreto que dispõe sobre a aprovação ou desaprovação das contas de gestão referente ao exercício financeiro 2022. Daremos início às votações. Está em discussão e aprovação o parecer prévio número 091/2025 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, favorável à aprovação das contas de governo do exercício financeiro 2022, de responsabilidade do ex-prefeito Robério Wagner Martins Moreira. A votação será nominal e aberta por ordem alfabética para os vereadores declararem o seu voto. Eu convido agora a vereadora Ana Júlia Gomes Magalhães de Andrade. Boa noite. Eu voto pela desaprovação das contas da gestão anterior, porque, como advogada, vi de perto a situação da Ipuprev, né, que foi parcelado, reparcelado, e teve a questão da ausência do repasse, então muitas pessoas, muitos ipuenses saíram prejudicados com essa situação. E minha parte, né, o meu dever, minha responsabilidade é defender o povo ipuense e zelar para que seja repassado de forma correta os recursos públicos. Obrigada. Ouviremos agora a fala do vereador Francisco das Chagas Tavares da Silva. Boa noite. Boa noite ao público. Boa noite aos meus colegas vereadores. Boa noite à mesa diretora. Boa noite ao doutor Guilherme, ao doutor Gabriel. E hoje nós temos uma missão bastante importante, né? Que é a votação, a aprovação de um gestor que tem a incumbência de cuidar do nosso município. E eu resido nesta cidade desde criança, na cidade de Ipu, há 35 anos.
E desde lá eu venho acompanhando a história política do Ipu. Para não se estender muito, vou falar dos últimos 12 anos. Nós tivemos o gestor Sérgio Rufino, primeiro e segundo mandato. Depois tivemos o Robério Rufino, que é uma continuidade do trabalho do Sérgio Rufino. E eu, morando aqui no Ipu, visitando, conhecendo, participando, muitas vezes, dos trabalhos, eu vi o crescimento, o desenvolvimento da nossa cidade, e em todas as pastas eu presenciei melhorias. E por essa razão, eu vou acompanhar o parecer técnico de um órgão que foi criado para isso, um órgão preparado, que é o TCE. E o TCE fez a sua avaliação e deu seu parecer favorável. E eu, vendo que o Robério Rufino teve zelo pela nossa cidade, teve zelo pelo erário público, hoje o meu voto é sim. Com a palavra, o vereador Francisco Edivan Pérez da Silva. Boa noite a todos e a todos aqui presentes. Meu voto é contra o parecer do TCE. Se foi aprovado, mas com ressalvas. O que tem por trás dessas ressalvas? Voto contra o parecer do TCE. Tá certo? Por conta da ausência de repasse aos servidores do nosso município. E eu, como colocado nesta casa, pelo povo do meu município, eu jamais vou votar a favor de um grande desrespeito aos servidores públicos. Vai dar a maior complicação, o maior problema a esses servidores quando for se aposentar. E se eu não servir para me defender, eu não sirvo para defender o povo do meu município, que me delegou estar aqui para defendê-los, e não defender o meu chefe político, até porque eu não sou capaz de chefe político. Eu sou capaz do povo do querido Ipu. Por isso, voto contra o parecer do TCE. Ouviremos agora a fala do vereador Francisco Ivan Alves dos Santos. Boa noite a todos, boa noite, colegas, boa noite, minha presidente, membros da mesa, membros da oposição e situação. Hoje é um dia importante, é um momento em que nós devemos pensar, em que nós devemos realmente nos orgulhar, né, de ter tido, né, nos últimos anos, a gestão da família Rufino. Estou aqui, a questão em si é Robério Rufino, mas nós tivemos aí o maior exemplo que se pode ter dentro de uma cidade. O povo deve se orgulhar, o povo em geral, independente de política, deve se orgulhar, né, de ter na sua cidade cidadãos responsáveis, voltados para o crescimento da cidade, voltado para o respeito com as pessoas, voltado para a ordem, e com orgulho, né, eu me sinto orgulhoso como vereador, como cidadão ipuense, de poder votar com a garantia, com a segurança em que nos leva o parecer do TCE, um parecer técnico, um parecer com ressalvas aí, como eu acredito até que esse termo com ressalvas, ele é inerente a todos os pareceres
julgados, né, das pessoas julgadas, porque ele acrescenta, ele chama a atenção para alguma dúvida com relação a documentos, enfim, eu não vou entrar nesse mérito porque é técnico e não é o meu caso. Mas eu, com orgulho, voto a favor, voto seguindo o parecer do TCE 2022, Roberto Rufino. Ouviremos agora a fala do vereador Francisco Souza Farias Filho. Boa noite, presidente, Cristina Pérez, em nome de quem cumprimento os demais colegas. Presidente, antes de justificar o meu voto em relação ao parecer, que é exatamente o que nós estamos tratando aqui do momento, até porque é um projeto que veio a ser votado hoje, mas eu não tive acesso a todo ele. E uma das minhas preocupações, quando do parecer justamente apresentado pelo nosso relator da Comissão de Finanças, inclusive eu queria indagar da Comissão de Finanças se eles tiveram acesso à defesa apresentada pelo prefeito, naquele momento em que foi cobrado pelo tribunal, e que pudesse disponibilizar para que eu pudesse fazer uma leitura, pelo menos superficial, para que eu pudesse justificar meu voto quando da aprovação ou não. E aí, se pudessem me responder, antes e até de justificar meu próprio voto, se a comissão, os integrantes da comissão pudessem me responder, em relação à defesa apresentada pelo prefeito à época da gestão 2022, que é a que está em questão aqui, se alguém poderia me responder. Só a respeito se você disponibiliza, tem disponível aí, que pudesse nos repassar só para eu fazer uma leitura rápida. Vereador Farias, como não foi desaprovado, não teve nenhuma defesa. Mas haveria de ser apresentada pelo seguinte, colega Moreira, é de se ressaltar aqui diante de alguns apontamentos feitos aqui pelo parecer técnico, e aí vem a proposta de encaminhamento, eu não sei se Vossa Excelência teve acesso, gostaria de ler o item 31, que diz o seguinte: com base no exposto, a Diretoria de Contas de Governo, no uso de suas atribuições legais, encaminha o feito a juízo deliberatório desta Corte de Contas, opinando no sentido de que seja emitido parecer prévio pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará ao Poder Legislativo do município de Ipu, pela desaprovação da prestação anual de contas do governo do município, de responsabilidade do excelentíssimo senhor Robério Wagner Martins Moreira, alusiva ao exercício financeiro de 2022, em decorrência dos achados relacionados no tópico 3, em especial os do item 3, 6 e 7, fundamentado nos normativos e jurisprudências aplicáveis. Isto, inclusive, está datado do dia 27 de fevereiro de 2024. Para que esta conta fosse aprovada, embora com essas observações a serem nos enviadas para cá, era necessário que ele, como gestor, tivesse apresentado, sim, uma defesa. Eu até ressalto, presidente, para que numa próxima oportunidade, já que virão outras contas, a gente pudesse ter acesso realmente a todo o processo. Eu sei que cabe a mim também fazer essa pesquisa, mas é porque, diante da correria que nós já temos, às vezes fica meio complicado da gente ter que estar se atendo a essas pesquisas. Mas é só uma espécie de observação. Então, diante dessa situação, entendendo que realmente faltou este parecer, para que eu pudesse, inclusive, fazer esse levantamento melhor apurado, eu voto contra o parecer. Só para esclarecer, na última sessão do primeiro período legislativo, em junho, que ocorreu nesta casa, nós recebemos toda uma avaliação do TCE, onde foi lido, e eu acredito que durante o mês de julho, e durante também os primeiros dias do mês de agosto, que hoje já contam 19 dias, foi lido aqui, durante as sessões, que quem tivesse alguma dúvida ou algo a pesquisar, algo a se informar, algo a esclarecer, ele poderia sim vir a esta casa ou aos órgãos responsáveis buscar por este esclarecimento. Dado isso,
durante esse período, nenhum dos parlamentares se manifestaram. É respeitável hoje o questionamento. Porém, durante todas as sessões, né, eu reafirmo que esta casa ela esteve aberta. Então, o período ele foi dado. Muito obrigada. Continuamos agora com a fala do vereador Francisco Vitor Gomes de Oliveira. Boa noite a todos. Em nome da presidente da Câmara Municipal, Cristina Pérez, eu queria aqui cumprimentar a todos os nobres colegas vereadores e ao público presente. Hoje estamos aqui votando as contas do ex-prefeito Roberto Rufino no exercício financeiro de 2022, no qual vieram com um parecer prévio aprovado pelo TCE. Justificado já o voto aqui de demais colegas vereadores, eu queria votar a favor pela aprovação de contas do ex-prefeito Roberto Rufino, destacando pontos positivos, né? Eu, como administrador de formação e até observador de cidades vizinhas, né, que onde também quase que todas as contas que vêm sempre tem uma ressalva, é importante salientar isso, né? Inclusive, durante o processo, algum dia chegará também aqui as contas da atual prefeita, não sei se já dentro desse nosso mandato, espero que venham também com as normas aprovadas, até para quem que vê as ressalvas, justificar o voto contrário. Enfim, aqui eu queria destacar um dos pontos positivos que foram botados no parecer técnico, no qual a despesa com pessoal foi de 50,77%, abaixo do limite legal. Foi cumprido o percentual constitucional relativo às despesas com manutenção e desenvolvimento de ensino, 31%, e foi cumprido o percentual constitucional relativo às ações e serviços públicos de saúde, de 25,77%. Então, atestado isso, eu também hoje me sinto até parte dessa votação, com a qual eu também fiz parte da gestão do ex-prefeito Roberto Rufino, fazia parte da parte administrativa. Então, para mim também hoje é um orgulho estar aqui votando e atestando o parecer técnico do TCE pela aprovação de contas. Muito obrigado pela atenção a todos e uma boa noite. Eu convido agora o vereador José Hilton Camelo Mourão. Boa noite a todos. Quero aqui saudar a mesa diretora dessa casa, saudar os colegas vereadores, saudar ao público aqui presente, a sociedade ipuense nesse momento nos assistindo, os meios de comunicação que estão aqui nessa casa. Enfim, hoje estamos aqui para fazermos essa votação. E eu quero aqui levar aqui as minhas justificativas. Nós sabemos do trabalho técnico do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Tem a função de analisar as contas, apontar falhas, emitir parecer. Como também nesse momento aqui expôs o colega Farias Filho, o setor técnico do TCE elaborou orientação pela desaprovação. As imensas ressalvas significam que foram detectadas irregularidades, muitos problemas. Isso não é atestado de boa gestão, ao contrário, é um alerta que houveram vários erros. Por estas breves exposições, como aqui já foi exposto, os recursos da IPUPREV, até do INSS mesmo, os repasses que foram feitos, e como a gente também é servidor público, e a gente vê essas particularidades, então, por estas breves exposições, voto contra o parecer do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Muito obrigado. Ouviremos agora a fala do vereador José Rufino da Silva Neto. Boa noite a todos. Aqui nessa casa já passou várias contas de ex-prefeito,
nessa Câmara Municipal, como a do ex-prefeito Sérgio Rufino, foi aprovado 8 contas consecutivas, e hoje estamos aqui na primeira conta do ex-prefeito Robério Rufino. Por isso, voto a favor do TCE pelas contas do ex-prefeito Robério Rufino. Com a palavra, a presidente da Câmara, Cristina Pérez. Boa noite a todos. Hoje uma sessão mais do que especial, uma sessão que requer de cada um de nós parlamentares, representantes do povo e fiscal, junto à população, para estar aqui, né, de uma forma atenta, responsável, analisando essas contas que vieram com parecer técnico aprovado do TCE, onde, após uma análise, porque como parlamentar a gente deve sim se atentar a todo e qualquer documento que venha a exigir de cada um de nós a nossa opinião, o nosso parecer, a nossa visão, e seguirei sim, não apenas pelo parecer técnico do TCE, onde eu acredito que seja o órgão responsável, sim, por analisar e por aprovar, como também desaprovar qualquer conta que assim o gestor ou o órgão ele esteja lá. Eu aprovo hoje, meu voto é favorável, pela pessoa no qual o ex-prefeito Robério Rufino e pelo gestor que conduziu de forma tão humana e de forma tão presente junto ao nosso município. Somos conhecedores que durante a história política da nossa cidade, o Robério ele atingiu uma votação de 14.156 votos em 2020, quando então concorreu a uma eleição, e ali mais de 14 mil eleitores do nosso município deram a ele essa responsabilidade. Responsabilidade essa, advinda de 8 anos de uma gestão do ex-prefeito Sérgio Rufino. E eu posso dizer, com firmeza, com clareza e com muita convicção, Robério teve uma gestão espelhada no seu tio. Uma gestão onde o compromisso ele se fez presente, onde a responsabilidade e a transparência também. Digo isso porque nós tivemos aí um gestor com 8 contas aprovadas e hoje, Robério, pelo espelho, pelo trabalho e, acima de tudo, pela coragem. Nós somos conhecedores que a população ipuense, alguns, tentaram rotular a gestão do Robério. Tentaram diminuir a gestão do Robério. Esqueceram que a maior grandeza Robério tinha e tem, que é a coragem de trabalhar e a humildade de enfrentar ataques, mas que em nenhum momento isso veio a diminuí-lo. Muito pelo contrário. Foi um gestor que iniciou o seu mandato e terminou no dia 31 de dezembro do ano de 2024, trabalhando. Mesmo que as eleições do candidato a qual ele apoiou não tivesse obtido êxito. Mas Robério continuou exercendo a sua missão como gestor junto ao povo. E de cabeça erguida. Em nenhum momento ele fez como muitos outros gestores que fazem em municípios vizinhos e aqui também na nossa cidade. Terminou a eleição, baixa-se a porta da prefeitura e vão embora. Aqui Robério continuou, de cabeça erguida, com humildade, e tem hoje o seu nome, a sua marca própria, e merece sim
que essas contas sejam aprovadas. Então, pela minha análise, o meu voto é sim, a favor do parecer do Tribunal do TCE. Com a palavra, o vereador Nilson Rufino Moreira Filho. Pessoal, boa noite a todos. Na realidade, um momento feliz aqui para o nosso município, um momento de reafirmação de um trabalho desenvolvido, um trabalho que transformou o nosso município. Então, chega aqui mais um parecer favorável às contas do ex-prefeito Robério, prefeito que trabalhou para a nossa cidade, um prefeito que, de acordo com esse parecer, atingiu todos os índices exigidos pela lei. E enquanto até o questionamento do colega vereador Farias foi também um questionamento louvável, mas que essas ressalvas, ela é nada mais, nada menos do que um pedido de informação, onde o ex-prefeito apresentou a sua defesa naquele momento, que foi a questão da ressalva, e onde o tribunal deu parecer, mais uma vez, favorável. Lembrando que o nosso município nunca teve um prefeito a ter as contas aprovadas 3 vezes consecutivas. Hoje, o atual líder, ex-prefeito Sérgio Rufino, já tem as 8 contas aprovadas. Robério agora, dando sequência a esse trabalho, mais uma conta aprovada. Então, isso é um momento de reafirmação e um momento de mostrar que realmente a antiga gestão, embora não tenha sido eleita, ela tem o reconhecimento da transparência, do trabalho do tribunal, que é o órgão competente por tal julgamento. Então, eu acredito que essa é a hora da população, né? É uma hora de nós podermos fazer um parâmetro de quem realmente tem compromisso com a população. De um lado, um ex-gestor que tem 8 contas aprovadas, que foi o ex-prefeito Sérgio Rufino, e agora dando sequência o Robério, né? Então, praticamente 9. E do outro lado, um líder político da sua primeira conta, que levou, quando foi prefeito de Jijoca, já teve suas contas desaprovadas, mesmo sem ressalva, sem nada. Então, mostra que teve as contas desaprovadas realmente por corrupção. Então, isso mostra que nós aqui estamos realmente do lado certo, realmente do lado que tem respeito ao povo e à transparência. Então, acompanham aqui o parecer do tribunal e voto sim, e parabenizar o Robério por esse trabalho prestado ao nosso município. Ouviremos agora a fala do vereador Raimundo Nonato de Paiva. Boa noite a todos. Em nome da excelentíssima senhora presidente, levo boa noite aos demais colegas vereadores, boa noite aos usuários dessa casa, boa noite a essa plateia maravilhosa. Em nome da Tica Mororó, levo um abraço para o restante da plateia. Boa noite a todos os radialistas, blogueiros, que levam nossas falas às residências. E para todas as cidades, né? Tem alguns amigos assistindo lá no Rio de Janeiro, onde eu mando um abraço aqui. Em nome do Marcelo, mando um abraço para todos aqueles que estejam assistindo nosso trabalho aqui. Marcelo lá da Pitanga, conhecido como Pestana Branca. Mando um abraço a todos que estejam assistindo nosso trabalho. Falando em votação, eu tenho aqui a certeza que estou do lado certo, né? Vendo aqui a aprovação do TCE, a gente vê a decência e o trabalho que o ex-prefeito Robério Rufino teve com a nossa população, né? Onde cumpriu todas as regras. E é um sinal que nosso município
teve o dinheiro aplicado de forma correta, sem roubo, sem prejudicar ninguém. E eu faço aqui das palavras dos colegas vereadores Chaga Teteu, Cristina Moreira. Se eu for repetir, vai demorar, eu faço de suas falas a minha. E meu voto é favorável. Ouviremos agora a fala da vereadora Soraya Mororó Barroso. Boa noite a todos. O meu voto, aliás, o meu parecer será contrário à aprovação. Minha decisão se baseia em um ponto extremamente grave: o parcelamento e o reparcelamento das dívidas do Ipuprev, que, na prática, nunca foram devidamente repassados. Os servidores municipais ficaram sem a devida garantia de que suas contribuições previdenciárias estavam sendo honradas. Isso compromete não apenas o presente momento, mas também o futuro da aposentadoria de quem dedicou a sua vida ao serviço público. Meu voto será coerente com responsabilidade e com compromisso com a verdade. Nada do que estou falando é mentira. Tudo está escrito no voto do relator. A ausência de balanço patrimonial ao TCE, bem como a ausência de informações importantes no site da Prefeitura, o que compromete inclusive a fiscalização. Dívida ativa, por que não foi cobrada? Devido a amigos correligionários que têm dívidas enormes junto à Prefeitura? Então, são 23 milhões dos servidores previdenciários e que eu vou buscar essa resposta. Até então, não tenho. O que eu tenho em mãos as informações do Ministério da Previdência Social, informações do período de 2014 a 2021, onde conta um rombo gigante, aonde lá se fala na utilização indevida de recursos previdenciários e a apropriação indébita previdenciária. Isso é muito grave. O dinheiro dos senhores servidores públicos, o suor deles, que ora querem chegar à sua aposentadoria, está nas mãos de quem? Essas ressalvas ficaram por isso mesmo? Como será? O povo, o servidor público, quer saber de verdade para onde foi esse dinheiro, aonde foi parar esse rombo. Hoje temos um repasse pontual, porque hoje eu, como vereadora suplente que assuma essa cadeira aqui na Câmara, fui até a Ipuprev comprovar e o repasse está em dia. Então, eu só quero uma pergunta: para onde foi esse dinheiro? 23 milhões de reais. Boa noite. Dando continuidade à nossa sessão, eu trago parecer prévio número 091/2025, aprovado por 7 votos a favor e 5 contra. Está em discussão e aprovação o projeto de decreto legislativo número 002/2025, que dispõe sobre a aprovação das contas de governo do município de Ipu, referente ao exercício financeiro de 2022. Quem não estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Está em discussão e aprovação
o projeto do decreto legislativo número 002/2025, que dispõe sobre a aprovação das contas do governo municipal de Ipu, referente ao exercício financeiro de 2022. Quem não estiver de acordo com o parecer, permaneça sentado. Para discutir. Já foi discutido, foi inclusive discutido. cada vereador já deu o seu Presidente, voto, vereador. Foi discutido. Quem não estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Projeto de decreto legislativo número 002/2025. Se todos estão sentados, o projeto foi aprovado por unanimidade. Pois então, vamos dar continuidade. Vou dizer mais uma vez. Quem não estiver de acordo, o parecer foi discutido e aqui eu estou dando continuidade. Quem não estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Se todos estão sentados, então foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos do dia. Boa noite a todos. Tenham um excelente final de semana. Hoje é terça-feira, mas nós estamos numa semana festiva, pois dia 26 é o dia do município. E a Câmara também prestará sua homenagem aos 185 anos de emancipação da nossa cidade.